teve de manhã, vou ser o moderador da sessão. Vamos começar com uma breve introdução às soluções baseadas na natureza, com o David Avelar, e depois passamos a uma espécie de conversa em que a bola está do vosso lado através deste microfone. E pronto, espero que gostem, espero que tenham gostado também do evento, e em nome da organização e em nome pessoal agradecer a vossa presença. Bom, o David é investigador na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, na área de adaptação baseada em ecossistemas. E também é guardião do incrível projeto de permacultura, a Horta Fecul. Força, David, podes apresentar e depois vamos falar um bocadinho. Tens um microfone aí? Alô, bom dia, boa tarde. Quer dizer, eu ia ir para o púlpito, mas como há uma tendência, um viés aqui para a esquerda, e na natureza nada é predestinado, não é? Tentamos ser orgânicos, seguir o padrão natural, vou aqui seguir o viés para cá. Obrigado, Francisco. Não sabia bem como preparar isto, porque tipicamente, sexta-feira às 2 da tarde, quem é que vai assistir um tópico destes? Claramente, pessoas já dentro do assunto, caso contrário, iriam para a praia, mas, e então... Bom, tentei aqui responder este pedido e agora rapidamente expor algumas imagens, algumas coisas que a gente faz na Faculdade de Ciências. É um projeto de permacultura, como o Francisco disse, e quer dizer, a definição de permacultura, se calhar alguns de nós não sabem, permacultura será o planeamento de habitats humanos que mimetizam as relações e os padrões encontrados na natureza. Okay? Vou repetir. O design, o planeamento de habitats humanos, nossos, espaços nossos, que mimetizam os padrões e as relações encontradas na natureza. E porquê? E, portanto, muito a ver com esta questão de soluções baseadas na natureza. E porquê? Esta digamos que uma das razões principais, que é muito interessante. Se nós, digamos, o Big Bang aconteceu há qualquer coisa como 12, 14 mil milhões de anos, e só há 4,5 é que digamos que se formou a Terra, 4,5 mil milhões de anos, não bilhões, e digamos que a vida apareceu há 3,5, 4 mil milhões de anos. E quando é que apareceu o homem? Apareceu a vida, apareceu uma série de seres cada vez mais a complexificarem o sistema, e aqui os humanos, estes dois bons exemplares, apareceram nos últimos, se isto fossem 24 horas, apareceram nos últimos, sabem quanto tempo? Quê? 2 minutos, menos. Portanto, foi qualquer coisa como 700 mil anos e diria que dá ali nos 17 segundos, ok? Se a vida apareceu há 24 horas, o ser humano apareceu às 23 horas, 59 minutos e qualquer coisa segundos. Ou seja, qual é que é a parte interessante? Não temos dúvidas que sabemos muita coisa, nós humanos, mas há uma série de padrões e relações que encontramos no resto da natureza, não humana, que mesmo que nós não tenhamos a capacidade de entender, à partida são resilientes ou sustentáveis, não é? No caso da permacultura, são permanentes. Portanto, fazem sentido tentarmos incorporar. E é isso que nós tentamos fazer aqui na Faculdade de Ciências. Está aqui a segunda circular, isto é a Faculdade de Ciências. Temos o chamado laboratório vivo, ou seja, é algo onde tentamos trazer as propostas da permacultura e testá-las, neste caso com o cunho científico, somos a Faculdade de Ciências. E gostava de vos apresentar algumas coisas que estamos a tentar fazer, testar, estudar, mas também demonstrar. Um dos padrões, não dá para fazer tudo, uma das soluções que a natureza apresenta é não há sistemas lineares na natureza. Ou seja, se eu vos perguntar, se forem uma floresta, um lago, um sistema natural, o que é o lixo desse sistema natural? O que é o resíduo? Alguém tem alguma ideia? Tentando tornar esta parte inicial mais interativa. Eu não. Desculpa? Exato. O que é o lixo, um resíduo numa floresta? Sim, uma floresta, vamos tirar lá o elemento natural humano. Porque aí aparece lixo, não é? Aí aparece o plástico. Se não tivermos. As folhas secas, será um lixo? Não é lixo, porque rapidamente se decompõe no sol. Pronto. E, portanto, a resposta à partida, para mim, é não sei, não há. A natureza não há. Portanto, foi algo inventado nestes últimos 17 segundos pelo ser humano. Foi transformarmos uma coisa e transformarmos algo que é resíduo, ou seja, pelo menos em tempo útil, não há forma de incorporar. Ora bem, se estamos a falar em soluções baseadas na natureza, um dos padrões que queremos internalizar é precisamente fechar os ciclos. Né? Tudo que sejam resíduos
tentámos perceber como é que a gente fecha o ciclo. Hoje em dia o palavrão é a economia circular. Então, temos aqui uma vista aérea do Permalab, desculpem, vou andar para trás. Estão a ver aqui uma vista aérea, temos aqui umas quantas estufas, isto são os telhados da estufa, isto é S1 circular, o vento norte daqui, aqui ao Museu de Lisboa. Vamos embora, o ciclo hídrico, pensamos em ciclos, pensamos em setores, comecemos pela água. A água é o sangue, não é, das veias da Terra e, portanto, como é que nós fechamos o ciclo da água? Então, na vista aérea temos os telhados, que são potencialmente, nós tentamos armazenar a água que cai nos telhados, que segue um circuito que nós criamos, que são os swales. Swale quer dizer vala e combro em curva de nível, uma série de charcas que fazem com que a água, basicamente o nosso desafio é a água não sair daqui. Antigamente, quando havia um fenómeno de precipitação intensa, a água escorria para a sarjeta baixa da cidade. Desde que lá entramos e começámos a fazer isto, não sai nada. Como é que fazemos? Utilizando o upcycling, não é? Há muitos, estão a ver, contentores do lixo da Câmara que neste momento não são usados, estão às carradas, nós mandamos vir, servem para trazer a água das calheiras dos telhados. Daqui, vou acelerar, daqui criámos uma série de charcas, sempre com material reutilizado, e das charcas entram então nos swales, estão a ver? Os swales, que é vala e combro em curva de nível, para tentar fechar este ciclo. Para além disso, tudo o que é águas das estufas, de lavar os vasos, isso, águas cinzentas, desviámos e criámos uma fitoetar, estação de tratamento de águas residuais, por plantas. E no final já vão perceber como é que se encaixam os ciclos. Segundo ciclo, o orgânico. Neste momento, ou seja, aquilo é um campus, eu não introduzi, mas é um campus grande que tem 6.000 e tal habitantes antes do Covid, entre estudantes e docentes e tal. Então produzem muitos resíduos orgânicos. Resíduos até nós criarmos um compostor, portanto, uma zona de recepção, construímos um compostor, onde basicamente fazemos pilhas de compostagem, que vão passando e podem ver, e no final peneiramos, aqui com umas rodas de bicicletas, criámos um peneireiro e transformamos o que era antes um resíduo. Há 7 anos para cá, todos os resíduos dos jardins do campus vão parar aqui ao compostor e são transformados em composto. Há quem chame o ouro negro. Fazemos não só aos resíduos dos jardins, mas também aos resíduos alimentares, das cantinas e bares. Neste caso, utilizamos outros seres. Utilizamos outra técnica, que é a vermicompostagem. Isto é um exemplo de um vermicompostor, portanto, compostagem através de vermes, neste caso, minhoca californiana, mas também os black soldier flies e outros, onde testamos diferentes técnicas, mas o resultado é sempre o mesmo. Fechar o ciclo orgânico, neste caso, de uns resíduos muito ricos, que produzem uma coisa incrível, que é o vermicomposto, que, para quem tem plantas e sabe o que é pôr um composto no vaso e ver como é que elas reagem, é mesmo um ouro negro. E tem sido muito interessante como é que nós temos aumentado a matéria orgânica do solo e regenerar o espaço e o campus da faculdade. Para-vos dar outros exemplos e muito rapidamente, o ciclo agroecológico. Como é que a natureza funciona, e nós estamos a falar de soluções baseadas na natureza. Depois de um incêndio, de um descampado, o que nós vemos é uma sucessão ecológica. E o que aparentemente é um crescente, na verdade, há umas espécies que aparecem, por exemplo, os líquens, depois desaparecem à medida que a sucessão ecológica vai acontecendo. Este padrão, até chegar ao clímax, uma floresta, este padrão vai acontecendo, que é, temos cada vez mais número de espécies, biomassa e o solo também evolui. O que é que se passa? Por exemplo, na agricultura dita convencional, utiliza sobretudo as chamadas espécies anuais, que são tipicamente espécies pioneiras. Depois de haver um incêndio, as primeiras que aparecem, as primeiras espécies de plantas, são as anuais. Porquê? Anuais quer dizer que fazem o ciclo em menos de 12 meses, da semente à semente. Temos a semente na terra, germinam, desenvolve, flor, semente, em menos de um ano. Porquê? Porque tipicamente não há recursos. Na permacultura, a proposta é, para além de se usar as anuais, usarmos também uma série de espécies chamadas perenes. Porquê? Porque é bastante mais inteligente. Plantamos uma vez e depois só temos de estar a ir buscar a comida quando em quando. Aliás, isto é um pouco mais complexo. Para além de usarmos perenes, tentamos usar os vários estratos. Não é? O estrato rasteiro, arbustivo, arbóreo, emergente. Normalmente falamos em 7 estratos, em altura. Aliás, é um pouco mais complexo que isso, porque tentamos incorporar outro tipo de elementos. Neste caso, isto aqui é uma capoeira móvel, é um trator de galinhas, na verdade, e esta capoeira antes tinha estado aqui. Não é? E então as galinhas cumpriram a sua função, porque precisam para o bem-estar animal, elas precisam de ter espaço para cumprir a sua função. Neste caso, fizeram a monda, fertilizaram o solo, deram ovos. A seguir a isso, nós mudamos a capoeira para a frente e a seguir
neste caso fizemos sementeira direta, pusemos sementes. Mas tentamos evitar a monocultura, não é? Como vimos, a natureza não trabalha muito neste sistema de simplificação. Neste caso, tentamos trabalhar nas chamadas consociações. Espécies que gostam de estar, beneficiam de estar perto umas das outras. Este exemplo aqui é a consociação mais antiga do mundo, diria eu, que é as três irmãs, não sei se conhecem. O milho, que cresce em altura, é uma C4, cresce muito, muito rápido. O feijoeiro, que usa o milho para trepar. E a abóbora, a terceira irmã, que anda na parte de baixo. E, portanto, no mesmo metro quadrado conseguimos ter esta, inclusive do ponto de vista nutricional, é muito complementar. Proteína, o feijão, hidratos de carbono, o milho e as vitaminas da abóbora. Portanto, a ideia é sempre complexificar o sistema. E tentamos fazer o ciclo de ponta a ponta, ou seja, nós temos um banco de sementes, somos guardiões de algumas variedades, depois talvez possamos falar um pouco sobre isso, mas é dos dilemas maiores, é a questão da perda das sementes, e portanto desde a sementeira à plantação, à recolha das sementes, tentamos fechar lá o ciclo, não na perspectiva ou seja, na perspectiva da soberania alimentar, não da segurança alimentar, mas da soberania alimentar. Resíduos, para dar mais um exemplo, tentamos, as cidades são autênticas produtores de resíduos, né? E tipicamente é visto como um problema. Então, quando nós tentamos olhar um problema como uma oportunidade, neste caso os resíduos sendo potenciais recursos, é incrível a quantidade que conseguimos. Tudo o que estão a ver aqui a mostrar são coisas que... Esta mesa eram umas madeiras que iam para o lixo. O mesmo se passa por todas as coisas que fazemos, como por exemplo esta carpete de uma feira que se foi lá organizada, acontece todos os anos, no final da feira a carpete vai para o lixo, mas nós evitamos isso e pegamos nelas e neste caso, para vos dar um exemplo, criámos uma parede verde, que são o quê? São duas carpetes e o que é que tem lá no meio? O vermicomposto que produzimos ao lado. E portanto, o objetivo aqui é baixar a temperatura e só termos posto isto, baixou logo 10 graus, agora está a baixar mais, porque com plantas, devido à evapotranspiração, aumenta muito mais. Por último, para fechar, o ciclo do conhecimento, ou seja, tentamos produzir algumas teses lá, não vamos entrar agora aqui em pormenores, lá está, estudámos aqui os milhos, diferentes variedades de milhos em diferentes tipos de tratamento, complexidade do solo, estudámos isso, vou passar à frente isso. A parte que eu mais gosto é quando tentamos traduzir isso e trabalhamos com as escolas ali ao lado, neste caso a Escola Santo António, e com as crianças, não é? Criamos esses sistemas onde explicamos, isto é uma espiral de aromáticas, a espiral de aromáticas é um clássico quando se quer aumentar muito a diversidade do ambiente, temperatura e umidade do solo para criar uma diversidade de plantas aromáticas, os canteiros em mandala para potenciar os bordos, como na natureza, ensinar mais do que dar o peixe, dar a cana de pesca, não é? Ensinar a montar um sistema de rega, a cavar, o compasso entre as plantas, as consociações, e depois as crianças é que o fazem, e o resultado é muito giro, sobretudo quando depois convidamos a comunidade, os avós, os vizinhos a virem, e digamos que o indicador maior é este. Todas as crianças querem repetir a sopa pela primeira e única vez no ano, porque elas viram, não é? Viram que demorou. Eles plantaram há 4 meses atrás, fizeram o ciclo todo, foram colher, foram à cozinha, cometeram uma ilegalidade, ok? Cometeram uma ilegalidade. Houve um debate há 3 anos aqui no pavilhão de conhecimento com a Direção-Geral de Saúde e não se pode comer as coisas da horta lá dentro, mas nós fazemos, desobediência civil e pronto, o compostor, estão a ver, fechar os ciclos, é giro ver as crianças a fechar o ciclo da cantina, levam os resíduos para o compostor que criaram e depois metem na horta, vêm a crescer os tomates que comem e assim começam a fechar o ciclo e a compreender como é que a natureza funciona. Portanto, agora visto o Permalab em vista transversal, não é? Temos aqui as estufas e fizemos um corte. Os ciclos também podem e devem ser vistos assim, quer dizer, o ciclo gasoso é o mais conhecido, mas o ciclo hídrico, reparem, o que é muito interessante, não é? Eu estava-vos a falar dos telhados, vai para uns contentores, que depois vai para as charcas, que depois vai para os suelos e fechamos. Mas o que é mais interessante, e isto cada vez mais tenho pensado nisto por causa da seca em Portugal, é como é que a natureza guarda a água, não é? Do ponto de vista estratégico. E eu diria que é aqui, não é? Nos aquíferos. Tanto que nós, em Portugal, que estamos a atravessar uma seca e com as alterações climáticas tende a ser cada vez pior. Estava a falar com o Francisco, que também estava numa rede, lidera das alterações climáticas. Temos que pensar cada vez mais no Alentejo como é que a gente vai gerir a água e como é que aplicamos estas soluções da natureza neste caso. E o que tentamos fazer no Permalab é garantir que toda a água é armazenada no subsolo para depois, na primavera-verão, temos umas coisas que são umas bombas altamente eficientes, chamadas árvores, okay, que fazem
evapotranspiração e assim conseguem puxar a água dos aquíferos cá para cima, precisamente nessa altura, primavera-verão. E não só, e o papel da matéria orgânica no solo como esponja para isso tudo. E, portanto, os ciclos interagem-se dessa forma. Estão a ver? Vamos pôr aqui os vários ciclos nutrientes, o ciclo da vida no sentido das sementes, a utilização da tecnologia para tentarmos fechar isto e trabalhar a soberania animal, a soberania alimentar, até ao ciclo do conhecimento. E é isto assim como introdutório. Obrigado. Muito obrigado, David. Agora passo a palavra ao público. Alguém tem questões a fazer? Ao David? Espera, eu acho que não podes fazer assim. Isso é demasiado. Sim, É como demasiado invasivo, ir não para é? um date Invasivo. e dizer, vamos já namorar. Então, se calhar faço aqui alguma pergunta. Boa. Tu vês esta horta fecul como uma solução baseada na natureza, diretamente baseada na natureza, ou achas que passou por várias fases em que foste, por exemplo, buscar ao ciclo da água uma solução baseada na natureza e depois só no final é que fizeste o contexto geral em que tudo realmente acaba por ter uma solução baseada na natureza? Ou seja, a horta fecul auto-intitula-se como um projeto de permacultura. A permacultura, por definição, há várias definições, uma delas é mimetizar o que acontece na natureza. Portanto, o que é uma solução baseada na natureza por definição? Há várias definições, mas a partida é que utiliza a natureza para criar, neste caso, se for em relação às alterações climáticas, o território mais resiliente, mas também se inspira na natureza. Não tem de ser só a utilização da natureza, ou seja, o facto de se poder inspirar, um pouco como a tua tese estás a tentar modelar o metabolismo de uma bactéria, estás-te a inspirar na natureza para eventualmente desenvolver um produto. Portanto, a horta fecul o que faz é, ou seja, a permacultura tem uma ética base que não é negociável, ou seja, as pessoas que se juntam no projeto, esse princípio ético é cuidar do planeta, cuidar das pessoas e partilhar excedentes, é algo que não é negociável e é o que nos une como pessoas. E depois tem uma série de princípios, esses sim, inspirados na natureza. E estes são o que trazemos sempre que há um desafio, sempre que há uma proposta que vem ao grupo, tentamos olhar, discutir essa proposta à luz desses princípios da natureza. Portanto, diria que é uma coisa mais que é sistémica, não olhamos ciclo a ciclo. Agora, por necessidade, nomeadamente a nível da comunicação, tive que vos apresentar por setores, porque senão era tudo muito confuso. Sim. E, por exemplo, eu sei que até há mestrados e licenciaturas na Holanda sobre mimetismo e como transformar estas soluções, para os problemas, arranjar soluções baseadas na natureza. Acho que em Portugal nós temos esta visão, ou procuramos tentar usar a natureza como possível solução, porque, no fundo, muitas delas já estão criadas. Nós é que não estamos a associar ao problema que temos. Claro, eu acho que isso sempre aconteceu, não é? Isso, desde sempre, e sobretudo através da indústria e das empresas. Como tu dizes, já está inventado, bora tentar perceber para aplicar num determinado problema. Ou seja, tipicamente o que acontece é, há um problema, qual é a melhor forma de resolver este problema, não é? E há vários tipos de soluções, algumas baseadas na natureza, a partir dessas são mais robustas, portanto tem havido esse aproveitamento. Há uma diferença entre, eu por acaso não sou muito fã de soluções baseadas na natureza, foi um convite e eu aceitei, mas gosto, por exemplo, do conceito do adaptação baseada em ecossistemas, porque ecossistemas, a natureza que tu falaste, por exemplo, biomimetismo, muitas vezes essa abordagem mais reducionista, mais atomista, pode ser contraproducente. Penso que pensarmos de uma forma mais sistémica, ou seja, olhamos para um ecossistema em que estamos não só a olhar os elementos, a diversidade, mas a relação entre eles, é a parte que a mim mais me inspira. Passou um pouco despercebido, mas quando há naquele gráfico da sucessão ecológica, há 3 padrões, há 3 formas que vemos ali a crescer na natureza, no ecossistema, que é a biomassa, quando vemos do incêndio até à floresta, vemos claramente que houve um crescimento de biomassa, matéria viva, uma. A segunda tipicamente de diversidade, de informação genética, se quiserem. Ou seja, vemos que, atender para o clímax, há cada vez mais espécies. E estas duas são muito visíveis. Há uma terceira, que na minha opinião é mais interessante e mais inspiradora, que é a conectividade. E esta é invisível. Ou seja, o outro exemplo que eu vos dei das consociações. Obviamente nós sabemos isso porque estudamos e conseguimos ver, se fizermos uma monocultura de milho, uma monocultura de feijão e outra de abóbora, calculamos os resultados, quanto é que produz. E fazemos a mesma experiência, mas onde juntamos as 3, vemos que a soma é maior que as partes. Ou seja, naquela onde há consociação, há mais produção. E porquê? Por causa da conectividade. Isto é um exemplo
um exemplo visível da importância desta conectividade. Aquele outro estudo que eu vos mostrei, por exemplo, nós, por acaso, por erro experimental, testámos 2 variedades de milho. Uma mais convencional e outra que é uma variedade da colheita semeal, que é uma variedade local, de Sintra. E no final ficámos muito espantados e fomos logo publicar, porque os resultados da qualidade do grão eram muito diferentes, estatisticamente significativos. Eram mesmo muito diferentes. E a única explicação, reparem, eram exatamente sujeitas ao mesmo tratamento. A única diferença é que a variedade era diferente. Então, o que é que nos levou a concluir? O que é que essa variedade local ainda consegue comunicar com os fungos do solo, ao contrário da outra, e fazem os chamados micorrizas. Né? A micorriza é uma associação entre fungos e as raízes, é uma extensão das raízes, e essa sinergia permitiu a essas plantas ir buscar mais nutrientes e, portanto, produzir um grão de muito maior qualidade. Em quantidade era igual, mas a qualidade era muito maior. Ou seja, isto tudo para dizer o quê? Parece-me que aqui o fator-chave mais inspirador é a conectividade dos elementos, e aí às vezes a natureza não nos convida a pensar nisso, ao contrário do ecossistema. Nós, por definição, o ecossistema é um conjunto de elementos que interagem. E termino dizendo que o estudo mais antigo do mundo, em contínuo, não sei se sabem, que é sobre felicidade. Começou há 89 anos na América, e é muito giro. Ou seja, a pergunta o que é que faz uma pessoa feliz, não é? Qual é o objetivo da vida? Aquelas perguntas mais metafísicas. E quando perguntavam aos jovens, há 89 anos, as respostas eram fama e fortuna, não é? Dinheiro e ser conhecido. E todos eles foram por caminhos diferentes, e é muito giro que, literalmente, no final da vida, a resposta é comum, independentemente da vida que cada um levou, e é só uma, que se chama relações. Nomeadamente a qualidade da relação conjugal, mas também familiar, profissional, etc. Ou seja, literalmente no final da vida, a pessoa o que é o objetivo da vida? A pessoa responde: é a qualidade das relações que eu tive durante a minha vida. Não é aquela pessoa que vai estar, que eu sei, para os bons e maus momentos vai estar. Portanto, mais uma vez estamos a levar-nos à questão da conectividade. Não é? A relação é algo um pouco invisível, mas todos nós sabemos a importância disso, que isso tem para a nossa vida. Alonguei-me. Realmente não sabia que havia esse estudo da felicidade. E com isto, volto a dar a voz ao público, se ela tiver. Temos aqui, isto é muito engraçado, porque é de esponja. Portanto, eu posso atirar e quem pegar pode fazer uma pergunta, um comentário. Isto é aberto a toda a gente, todos os níveis, perguntas mais básicas, mais complexas. Aqui está uma, aqui vai ele. Muito obrigado. Sou Ana Fidalgo. Eu tinha uma questão que tem a ver com agora o que está a acontecer, por exemplo, com as monoculturas, principalmente da oliveira e amendoal, e os problemas todos que estão a trazer. Como é que nós, uma vez que, claro que a parte económica também importa, como é que nós podíamos contornar isso para não haver tanta perda desses vários ciclos? Claro. Ouviram, não é? A questão das monoculturas. É um dos paradoxos, ou seja, as soluções baseadas na natureza convidam-nos a aumentar a complexidade dos sistemas. Exato. Ou seja, neste caso, policulturas, claramente, não é? E, idealmente, quanto mais diversidade de espécies num determinado, melhor. O conflito com o modelo económico, não é só o modelo económico, mas o modelo mais moderno da mecanização dos sistemas para se tornar nomeadamente rentável, pressupõe a simplificação do sistema, não é? Por isso é que nós não só queremos uma monocultura, mas muitas vezes o que se vê é quase a laser, nivela-se o terreno, depois mete-se só uma espécie. Não se mete só uma espécie, na verdade. Mete-se uma espécie que é toda ela muito igual, que foi trabalhada com engenharia genética para garantir, no caso, por exemplo, do milho, que todas as plantas do milho tinham só uma maçaroca e à mesma altura. E a diferença é muito pequena. Portanto, isto é bom, é o ideal para quando queremos mecanizar. Portanto, qual é que é aqui o desafio? É claramente a simplificação, ou seja, na minha opinião, essas monoculturas que estão a aparecer por todo o lado em Portugal não são boas, a curto e a médio prazo, a vários níveis, e nesta audiência não é preciso dizer porquê, mas obviamente temos que pensar também aquilo ali, um projeto de permacultura, no sentido de vários milhares de hectares, altamente complexo, não será a solução no sentido, pelo menos enquanto dependemos da mecanização, não é? Temos que pôr máquinas. Quais são as soluções que já existem intermédias? Bom, é um meio termo, por exemplo, porque não fazer linhas de árvores perenes. No Alentejo faz muito sentido, e na entrelinha cultivar-se as anuais.
com imensos benefícios, não é? E aqui estamos a falar às vezes só 2 ou 3 espécies, não é? Temos a linha de perenes, é um rendimento a longo prazo, é um projeto que a pessoa, o empresário, o agricultor pode pensar daqui a 30, não sei, daqui a X anos, dependendo das espécies, vou ter retorno e vou tirar benefícios, neste caso nem que seja por efeito de ensombramento, porque na entrelinha, se eu puser anuais, cereais, o que seja, posso passar com a máquina, mas há benefícios. O mesmo se podia pensar, mas, por exemplo, com painéis fotovoltaicos. Não é? Porque é que se vê tanto, às vezes, sítios? O que nós vemos é, esta área é um mega projeto de painéis fotovoltaicos, aqui é agricultura. Porque é que nós juntamos? Não é? E há vários exemplos com benefícios. Portanto, neste caso, os sistemas agrovoltaicos. Painéis fotovoltaicos, altitude suficiente para poder entrar o trator. Essa pergunta ainda leva a uma outra segunda questão, que é a questão da irrigação. Não é? Isso está a aparecer por causa do Alqueva. E até que ponto devemos apostar nisso ou aqui mais o sequeiro? E esta tentativa, às vezes, do ser humano de tentar controlar tudo e não ligar muito, portanto, é um facto que está a chover menos por ano e mais concentrado no Alentejo. Todos os cenários de alterações climáticas indicam que é para aí que continua. Portanto, essa contrariação temos que ter algum cuidado. Ou seja, para mim, deveria-se, para além de se irrigar, devia-se pensar, a cada ciclo solar, a cada ano que passa, a matéria orgânica do solo está a aumentar ou a diminuir? Se está a diminuir é mau. Devíamos estar a aumentar, porque essa é a esponja natural, é a melhor forma de... Ou seja, tem menos exigências de irrigação, o que é ótimo, porque estamos a ficar cada vez com menos água. Ao mesmo tempo, nessa bacia hidrográfica, quanta da água é que estamos a conseguir infiltrar nos aquíferos? Porque, estrategicamente, daqui a 50 a 100 anos, o recurso estratégico de água será, na minha opinião, do aquífero. Porquê? Porque não evapora, porque não eutrofiza, ao contrário de uma barragem. Desculpa, divergi um bocadinho, mas tudo bem. Acho que... Agora tens que atirar ali para trás e tentar não acertar em ninguém. Boa! Boa! Isto é espetacular. Muito bom. Bom, agradeço desde já a apresentação, achei muito interessante. Isto não é a minha área de especialidade de todo, mas ando a acompanhar de longe, a partir de alguns colegas que trabalham na FCUL e, portanto, percebo o trabalho que tem sido feito aqui em termos de permacultura. A minha questão é mais do ponto de vista de implementação, que é o que é que, na sua opinião, falta, ou qual é que pode ser o caminho para que estas soluções que referiu, e parecem muito interessantes, possam ser mais adaptadas em Portugal, em termos de financiamento, de organização, de alguns incentivos, alguma diretiva política, o que é que falta? Eu acho que precisamos de uma ditadura. Porquê? Tinha um professor que falava que os piores inimigos do ambiente é a democracia. E eu acho que compreendi o que é que eu queria dizer, porque a democracia tem ciclos de 4 anos. Ou seja, um político, à partida inteligente, vai promover coisas cujo retorno seja há 2, 3 anos, não é? De curto prazo. Porquê? Porque o objetivo é ser reeleito. E, portanto, muitas vezes estas soluções são investimentos que fazemos agora cujo retorno é mais a médio e longo prazo. E, portanto, há aqui um conflito. Eu, obviamente, era uma piada, uma ditadura, a menos que o ditador fosse um iluminado, mas é muito perigoso. Mas a mensagem é a mesma, que há um conflito aqui entre o financiamento estatal de soluções a longo prazo, com resultados a longo prazo, versus aquelas de curto prazo. Muitas vezes, se o que nós queremos é um resultado de curto prazo, imediato, para amanhã, as soluções baseadas na natureza não serão, com certeza, as melhores. No caso agrícola, que é o mais fácil, foi o exemplo que disse, não tenho dúvidas que estas monoculturas que foram faladas têm um retorno muito mais imediato. Acho que, comparativamente com outro tipo de soluções, ou se pegássemos o mesmo dinheiro e fizéssemos investimentos mais complexos, mais a mimetizar a natureza, acho que a curto prazo não haveria um retorno tão rápido. Portanto, o empresário não está assim tão estimulado desse ponto de vista, e mesmo do ponto de vista político pode não ser assim tão interessante. Portanto, o que falta, na minha opinião, é este pensamento, que é difícil, que estava ao início, aqui, enquanto fazíamos o warm-up, com o Francisco estávamos a pensar um bocadinho em conjunto isto, que é difícil. O que o conhecimento nos está a convidar hoje em dia é pensarmos a longo prazo, que é, se continuarmos no caminho que estamos, isto não vai dar, não é? O antropoceno indica-nos que isto não vai dar bom resultado. Portanto, dir-se-ia que uma espécie inteligente começava a investir mais a médio e longo prazo.
No entanto, o que vemos é a pressão do dia-a-dia. Eu dei o exemplo político, mas o exemplo pessoal de todos nós somos muito chamados a coisas prementes, tipicamente os convites são para ontem, estamos sempre a correr, e agora houve aqui, e havia uma tertúlia, alguém a falar antes, e agora vieram as pessoas para aqui, a seguir vamos a correr, e estamos sempre nesta azáfama do dia-a-dia, sempre a pedirmos soluções de curto prazo. O exercício a nível pessoal, porque é que nós não fazemos mais exercício físico, não é? Sabemos que é bom para a nossa vida a médio e longo prazo. Muitas vezes depois não dá, mas faça amanhã. E, portanto, o que é que falta? Falta este pensamento, na minha opinião, este pensamento a médio e longo prazo e, de certa forma, certas áreas aqui, o pacto do regime. Há sinais, não é? Temos o Pacto Ecológico Europeu neste momento, que supostamente há muito financiamento. O que vemos muitas vezes é uma adaptação do convencional e com uma maquilhagem para ir buscar. E tudo bem, é o modelo, é o sistema a adaptar-se. Agora, devia haver muito mais este pensamento em longo prazo. Portanto, essa diria que é aquilo que falta mais. Respondendo diretamente. Obrigado. Queria só acrescentar duas coisas. Uma, relativamente à questão do investimento a longo prazo, que é uma frase que resume que é: o fim do mundo vem sempre depois do fim do mês. Então as pessoas estão muito mais preocupadas com o fim do mês, como chegar ao fim do mês, do que precisamente o fim do mundo, porque se eu não chegar ao fim do mês não me interessa o fim do mundo. E acho que acontece muito nas soluções de longo prazo associar este fim do mês ao fim do mundo. E a segunda, em relação à ditadura versus democracia, o CEO da BP, todos os anos eles têm um relatório que é o Energy Outlook, em que fazem um relatório anual do ano anterior e fazem uma conferência de imprensa pública a apresentar. E o CEO da BP, que é a maior petrolífera do mundo, disse este ano que em 2030 íamos ser obrigados à força a diminuir as nossas emissões. E quando é à força é de forma mais autoritária, ou seja, ele diz mesmo que acredita que em 2030 vamos ser obrigados a reduzir, seja a reduzir os carros nas cidades, seja consumir dentro da Europa e produtos fora da Europa não entrarem. E ele acha mesmo que vai haver assim uma pressão muito mais autoritária no consumo. E também é interessante alguém que vem das petrolíferas dizer algo deste género em público a representar a sua empresa. Mas imposto politicamente. Imposto politicamente, sim. Não, ou seja, quer dizer, isto é mais ou menos óbvio, não é? A ciência que nos diz hoje é que se nós continuamos com o paradigma que temos vindo a ter, isto vai, mais cedo ou mais tarde, o sistema vai adaptar-se. Não está em causa a vida, obviamente, e mesmo a espécie humana tem dificuldades a acreditar que está em causa. Agora, está em causa os mais vulneráveis entre nós, e isso, pelo menos do ponto de vista ético, é completamente injusto. Mas isto vai equilibrar, não é? Isso não é a primeira vez, já houve 5 extinções em massa no planeta Terra, estamos na 6ª, com o antropocénico, e portanto isto mais cedo ou mais tarde o sistema vai equilibrar. Não é? Há uma figura que é mesmo, para mim impressiona-me, de um estudo há 2 anos da FAO, que é: se pegássemos em todos os mamíferos, vertebrados terrestres, ok? E puséssemos numa balança, estamos a falar de 3.800 espécies, e puséssemos numa balança quanto é que pesa uma espécie, a chamada espécie humana, Homo sapiens. E a resposta é 1/3 da massa, okay? Que é brutal. 36%, acho eu. E depois, se pegássemos nas 5 espécies que só existem para alimentar esta espécie, a vaca, o porco, a cabra, a ovelha, quanto é que pesam? E a resposta é 2/3, praticamente, mais ou menos. Ou seja, se pegássemos em todas as 3.800 espécies e puséssemos numa balança, 97% é a espécie humana e aquelas que só existem para alimentar a espécie humana. Ou seja, deixamos neste momento 4% para o resto da vida selvagem. Portanto, isto é muito óbvio o que é que vai acontecer, não é? Continuando mais ou menos, estamos a continuar neste ritmo, isto é muito óbvio que isto vai equilibrar, não é? O sistema vai equilibrar. A pergunta é se vamos conseguir antecipar antes de chegar a 2030 ou não. Daí a resposta do médio e longo prazo. Eu acho que temos ainda dificuldade em lidar com isso. O final do mês está sempre muito próximo. Sim, é verdade. Há mais alguma pergunta? Não? Então, se calhar encerro aqui a sessão. Muito obrigado, David, e obrigado a vocês por estarem aqui. Tem café lá fora oferecido pela Delta e encontramos-nos às 3. Obrigado. Boa.